Você já se sentiu cansado demais para seguir em frente? Como se estivesse carregando um peso que não consegue mais suportar? Como se a corrida da vida fosse longa demais e você não tivesse mais fôlego? Hoje eu quero compartilhar com você uma das imagens mais interessantes das Escrituras. Uma imagem que vai revolucionar a forma como você enxerga a sua jornada de fé. Porque nesse exato momento, enquanto você luta, enquanto você corre, enquanto você está resistindo, você não está sozinho. Há uma multidão inteira te observando, torcendo por você, testemunhando a sua corrida. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um devocional do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero que você imagine um estádio olímpico. As arquibancadas lotadas, milhares de pessoas vibrando, gritando palavras de encorajamento. Agora amplie essa imagem para dimensões espirituais. O autor de Hebreus acabou de descrever, no capítulo anterior, aquilo que os estudiosos chamam de galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Davi. Uma lista impressionante de homens e mulheres que correram antes de nós e completaram a jornada. E agora, no início do capítulo 12, ele nos diz algo extraordinário. Essas pessoas formam uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Não são espectadores silenciosos. Através das páginas da Bíblia, eles ainda falam. Abel, mesmo morto, ainda fala pela sua fé. Aqui tem algo que precisa tocar seu coração hoje. Você não está correndo sozinho. Há uma torcida celestial vibrando pela sua vitória. Aqueles que já atravessaram as mesmas lutas, enfrentaram os mesmos gigantes, venceram as mesmas tentações, eles testemunham que Deus é fiel. Eles provam que é possível terminar bem a corrida. Quando você pensar em desistir, lembra o seguinte: Abraão esperou 25 anos pela promessa e ele não desistiu. José teve que esperar 13 anos até que a promessa de Deus se cumprisse e ele não perdeu a fé durante esse período. Moisés liderou um povo teimoso por 40 anos no deserto e ele permaneceu fiel. Davi enfrentou gigantes, perseguições, traições e continuou adorando a Deus. Eles estão dizendo para você hoje: continue, Deus é fiel, a corrida vale a pena. Largue o peso que não foi feito para você carregar. O texto diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nos jogos da antiguidade, os atletas corriam nus ou com roupas extremamente leves. Nenhum corredor sério entraria em uma competição carregando mochilas pesadas ou usando roupas inadequadas. Isso seria absurdo. Mas quantos de nós estamos tentando correr a corrida da fé, carregando pesos que Deus nunca nos pediu para carregar? Existem dois tipos de peso mencionados aqui. Primeiro, tudo o que nos atrapalha. Essas não são necessariamente coisas ruins em si mesmas.
Podem ser até preocupações legítimas, que se tornaram excessivas. Podem ser relacionamentos que estão drenando a sua energia espiritual. Podem ser compromissos em excesso que você assumiu, que muitas vezes estão roubando o tempo que você deveria dedicar ao que é importante, ao que é essencial. Podem ser até mesmo boas oportunidades, mas que não são a sua corrida específica. Jesus disse que os nossos corações podem ser oprimidos pela devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Paulo nos instruiu a nos livrar da ira, da raiva, da malícia e da difamação. Tiago nos convida a deixar toda a impureza e acúmulo de maldade. Pensa nisso. O que está pesando em você hoje? Que mágoa você está carregando como se fosse uma pedra nas costas? Que ressentimento está te impedindo de avançar? Que ansiedade está roubando a sua paz e paralisando os seus passos? Segunda coisa, o pecado que nos envolve. Aqui a imagem é ainda mais dramática. É o pecado que nos envolve como se fosse uma roupa longa demais, que se enrosca nos nossos pés enquanto a gente tenta correr, sabe? Para os hebreus que receberam essa carta, o pecado específico era a incredulidade, a tentação de abandonar Cristo e voltar atrás. Mas para cada um de nós hoje, tem aquele pecado particular que parece nos perseguir, que conhece o nosso endereço, que sabe quais são os nossos pontos fracos. Pode ser o orgulho que nos impede de pedir perdão. Pode ser a inveja que nos rouba a alegria pelas vitórias dos outros. Pode ser a mentira que às vezes se tornou tão habitual que a gente nem percebe mais. Pode ser a impureza que nós prometemos abandonar 1000 vezes, mas sempre volta. Deus não está pedindo que você seja perfeito para correr. Ele está pedindo que você largue o que te impede de correr. Sabe, irmãos, tem uma diferença muito grande entre tropeçar na corrida e decidir sentar no meio do caminho. Deus não está surpreso com as suas quedas. Não pense isso. Mas Ele está chamando você para se levantar, para sacudir a poeira e continuar correndo. O texto de Hebreus continua dizendo assim, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui está o segredo de uma corrida bem-sucedida, o foco. Jesus não é apenas o nosso exemplo de perseverança, Ele é o autor da nossa fé. Aquele que começou tudo, aquele que abriu o caminho, que tornou possível a nossa corrida. E Ele é o consumador, ou seja, aquele que completa, que aperfeiçoa, que garante que chegaremos à linha de chegada. Olhe para Ele, fixe os seus olhos nele. Ele não apenas correu a mesma corrida, ele venceu a corrida mais difícil que já existiu. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pense nisso. Jesus tinha alegria diante dele enquanto caminhava para a cruz. Mas que alegria era essa? A alegria de cumprir o propósito do Pai. A alegria de nos resgatar da perdição eterna. A alegria de abrir o caminho para que você e eu pudéssemos ter comunhão plena com Deus. Ele suportou a cruz, a dor indescritível, a humilhação extrema, a agonia absoluta e desprezou a vergonha, ou seja, ele considerou que a vergonha não tinha valor nenhum comparada com o propósito glorioso que ele estava cumprindo. E agora ele está assentado à direita do trono de Deus, vitorioso, glorificado, reinando. Quando você fixa seus olhos em Jesus, você lembra que a sua corrida tem propósito. Você entende que o sofrimento presente não se compara com a glória futura. Você percebe que
Se ele venceu, você também vai vencer. Você ganha forças para dar o próximo passo. Sabe, o problema de muitos cristãos hoje é que nós estamos olhando para tudo, menos para Cristo, menos para Jesus. Nós olhamos para as circunstâncias e desanimamos, olhamos para outras pessoas correndo e nos comparamos a elas. Nós olhamos para as nossas falhas passadas e nos condenamos. Olhamos para a distância que ainda falta para percorrer e aí a gente entra em desespero. Mas quando nós fixamos os olhos em Jesus, quando Ele se torna a nossa referência, o nosso norte, a nossa motivação maior, as montanhas parecem que ficam menores, os vales ficam menos sombrios, a jornada ganha um novo significado. Meu irmão, minha irmã, existe uma corrida que foi proposta para você. Corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Perceba isso aqui, não é qualquer corrida, é a corrida proposta para nós. Há uma corrida específica que Deus planejou para você, um caminho único, um propósito sob medida. Você não precisa correr a corrida de outra pessoa, não precisa copiar o percurso do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor, daquele pregador famoso que você conhece. Deus tem uma rota especial para você. E essa corrida exige perseverança. A palavra grega usada aqui no texto significa resistência constante, paciência duradoura. Não é uma explosão de velocidade, é uma maratona. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, não importa quanto tempo você tenha parado pelo caminho, quantos desvios você fez, o que importa é que você levante agora e continue correndo. Amém? Em nome de Jesus, a corrida não acabou enquanto você ainda está respirando, enquanto ainda houver fôlego de vida. Deus ainda não disse fim de jogo sobre a sua vida. Há um propósito à sua frente, há um destino a cumprir e vitórias a conquistar. Antes da gente orar, eu quero te fazer algumas perguntas necessárias aqui nessa mensagem de hoje. O que você tem carregado que é preciso largar? Que peso emocional, espiritual ou mental está roubando a sua velocidade? Que pecado está enrolado nos seus pés, fazendo você tropeçar constantemente? Hoje é dia de largar isso. Não deixe para amanhã, nem para depois. Decida agora mesmo. Outra pergunta. Para onde estão fixados seus olhos? Você está olhando para as suas circunstâncias ou para Cristo? Você está focado nos seus problemas ou você está focado naquele que pode solucionar os seus problemas? Você está medindo a distância ou contemplando aquele que já conquistou a vitória e que também pode te fazer vitorioso, vitoriosa? Você está correndo a corrida certa? Ou talvez você esteja desperdiçando energia tentando viver a vida de outra pessoa, cumprir as expectativas de outros, correr em pistas que Deus nunca planejou para você. Eu quero que você saiba de uma coisa. Há uma arquibancada celestial vibrando pela sua vitória nesse momento. Abraão está dizendo: continue confiando nas promessas de Deus. Moisés está gritando: não desista na travessia do deserto. Davi está te encorajando: o gigante vai cair. Pedro está lembrando: mesmo depois de negar, você pode ser restaurado. Paulo está proclamando: combati o bom combate, terminei a corrida e você também vai terminar. E acima de todas essas vozes, tem uma voz mais forte, mais doce, mais poderosa. A voz do próprio Jesus dizendo: eu corri antes de você, eu venci por você, eu estou contigo e eu vou te levar até a linha de chegada. Aleluia! Hoje é o dia de você decidir correr de verdade. Tire os pesos, largue o pecado,
fixe seus olhos em Jesus e corra. Corra com tudo que você tem, com toda a perseverança que Deus te der. Corra sabendo que a corrida vale a pena, porque no final você não vai se arrepender de ter corrido. Você só vai se arrepender se não correr. A linha de chegada está à frente. A vitória está garantida. O mestre da corrida está te esperando. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Vamos orar juntos. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão fixos em Jesus. Amém? Escreva isso aqui. Meus olhos estão fixos em Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. A Tua palavra nos lembra que estamos em uma corrida e reconhecemos que muitas vezes temos tentado correr carregando pesos que não vêm de Ti. Hoje nós te pedimos pela fé que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a discernir o que precisa ser deixado, o que precisa ser tratado e o que precisa ser entregue aos teus cuidados. Senhor, obrigado pela grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Obrigado pelos exemplos de fé que foram preservados aqui nas Escrituras para o nosso encorajamento. Obrigado porque não estamos sozinhos nessa jornada. Pai, nesse momento, eu quero orar por aqueles que estão cansados, por todas as pessoas que sentem que não têm forças para dar mais um passo. Senhor, renova as forças delas. A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu peço que o Senhor identifique os pesos que precisam ser largados. Aquelas preocupações excessivas, ressentimentos antigos que nós guardamos no coração, mágoas profundas, medos que têm nos paralisado. Que o Senhor dê a cada um a coragem de trazer tudo isso aos teus pés e deixar ali. Porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Pai, revela os pecados ocultos, aqueles pecados que se tornaram tão familiares que nós nem os reconhecemos mais. Aqueles padrões destrutivos que se repetem. Senhor, ilumina os nossos corações com a Tua luz. E onde há pecado, que haja arrependimento genuíno. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em Jesus. Em meio às tempestades, às distrações, às vozes que nos chamam para outros caminhos, que possamos ouvir apenas a Tua voz, que possamos seguir apenas as Tuas pegadas, que possamos correr fixando os nossos olhos no Autor e Consumador da nossa fé. Pai, eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada oração seja respondida segundo a Tua vontade perfeita. Que cada necessidade seja suprida segundo as Tuas riquezas em glória. Que cada coração seja tocado pelo Teu amor incomparável. E que ao final dessa corrida, quando cruzarmos a linha de chegada e vermos Jesus face a face, nós possamos ouvir as palavras mais doces que alguém pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que essa palavra faça diferença na sua vida, na sua caminhada. Não deixe que ela seja apenas mais uma mensagem bonita que você ouviu e esqueceu. Permita que ela penetre profundamente no seu coração, que ela transforme a sua perspectiva e renove as suas forças. Hoje mesmo, identifique pelo menos um peso que você precisa largar e tome a decisão de entregá-lo para Deus. Escolha fixar seus olhos em Jesus, não apenas hoje,
mas para sempre. Porque a corrida continua e você foi criado para vencer. Levante a cabeça, renove suas forças no Senhor e continue correndo. A vitória é certa, a chegada está garantida e tudo vale a pena quando nós corremos com os nossos olhos fixos naquele que já venceu por nós. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele te dê graça para perseverar até o fim. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui diariamente, considere se tornar membro do canal. Você que é membro do canal pode assistir a essa mensagem um dia antes dela ser postada. É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você ainda não conhece o método Vida Abundante, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu preparei esse conteúdo, irmãos, o método Vida Abundante, em um formato de aulas em vídeo e um material em texto para te dar um suporte. É um treinamento completo que vai te ajudar na sua vida espiritual, sentimental, financeira, na sua produtividade. Eu convido você a clicar no link, a conhecer o método Vida Abundante e participar junto comigo dessa jornada. Vai ser uma alegria te ajudar a vencer algumas etapas da sua vida que precisam ser deixadas para trás. Amém? Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento,
As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto. É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos, eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo. Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei: amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração, sabe? Para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários: amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.
Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar,
nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.